Imagina a seguinte cena, gente. Um consultório médico lá meio escurecido, com um paciente que tem uma placa toda avermelhada e descamando na pele. Uma situação bem clássica na dermatologia, né? Exato. E aí, pra tirar dúvida e fechar o diagnóstico de vez, o médico acende uma daquelas lâmpadas de radiação ultravioleta, a famosa luz de Wood. Sim, aquela que parece uma luz negra de festa. Isso, essa mesma. Imediatamente, a lesão acende no escuro com um brilho super intenso num tom vermelho coral, quase rosa. E pra muita gente, a conclusão automática seria: é uma infecção por fungo super grave. E é exatamente aí que a armadilha se fecha, sabe? Pois é. Hoje a nossa missão é investigar o porquê dessa ilusão de ótica biológica que engana profissionais há décadas. Bem-vindos a mais uma das nossas análises profundas. Eu tô super animada pra desempacotar tudo isso. Eu também tô pronto. E olha, a gente vai mergulhar num ecossistema muito bizarro, cheio de fungos que devoram proteínas, travam guerras químicas e ditam regras até no reino animal. Então vamos lá. E pra ancorar essa discussão, a gente vai usar uma questão famigerada de uma prova de residência médica de 2006 da FUMARC. E essa questão derrubou muita gente, viu? Era o ponto de partida perfeito pra transformar aquele conhecimento de decoreba num raciocínio clínico real. Com certeza. A prova jogou 4 cenários clínicos lá no colo do candidato, né? E pediu pra encontrar a alternativa incorreta. Falava de para que estava errada a letra B, dizia o seguinte: o fungo Trichophyton schweinlein, que causa tinha favosa, apresenta fluorescência rósea no exame com a luz de Wood. O examinador foi assim, de uma precisão cirúrgica pra criar essa confusão, porque ele pegou uma verdade absoluta e corrompeu só o detalhezinho da cor. Então o fungo causa tinha favosa mesmo. Causa, indiscutivelmente, é o agente do favus. O erro é que ele não brilha em tom de rosa de jeito nenhum. Ah, entendi. E que cor ele brilha, então? Quando os metabólitos desse fungo específico recebem aquele comprimento de onda da luz de Wood, ali pelos chamados pteridinas, que o fungo vai produzindo ali no cabelo. Tá, verde pra fungo. Mas isso me deixa com uma dúvida gigante. Se o fungo não brilha em rosa neon, de quem é aquele brilho vermelho coral que o médico viu no nosso cenário inicial? Porque a cor tava lá, né? A cor existe, mas é de um reino nuclear. Ah, aquelas regiões que dão mais atrito. Exato. E essa bactéria sintetiza moléculas chamadas porfirinas. São as porfirinas que emitem esse brilho vermelho coral no ultravioleta. Então o que a prova testou foi o juízo clínico de quem tava lendo. Rosa é bactéria, verde é fungo. Nossa, e se o médico erra a cor, ele trata com antifúngico com infecção bacteriana. O paciente não vai curar nunca. Nunca. É um detalhe visual que muda todo o tratamento. Bom, sabendo agora quem é o verdadeiro causador da tinha favosa, a pergunta que fica é: o que esses fungos, os dermatófitos, estão querendo na nossa pele? Tipo, diferente de uma bactéria que entra no sangue e causa sepse, eles ficam só ali em cima. Ficam só na superfície porque o interesse deles é puramente nutricional. E o cardápio, assim, é mega restrito. Eles amam queratina. Queratina? A mesma do cabelo e das unhas? Isso. Os gêneros clássicos, tipo Microsporum, Trichophyton e Epidermophyton, são fungos queratinofílicos. Eles procuram ativamente a queratina, que é uma proteína super dura, resistente e insolúvel. Pra maioria dos bichos, isso deve ser indigesto, né? Totalmente. Mas os dermatófitos têm um arsenal enzimático chamado queratinases. Tipo umas tesouras moleculares. Exatamente. Tesouras que picotam a blindagem da nossa camada córnea, dos fios de cabelo e das unhas. Mas peraí, se eles têm essas enzimas super potentes pra furar a queratina, por que eles não continuam cavando e invadem a nossa carne e os órgãos internos? Aí que tá a beleza da nossa biologia. As queratinases só funcionam bem na queratina morta. Quando o fungo tenta passar da epiderme e encosta nos tecidos vivos, ele morre. Ele encontra um ambiente muito hostil. Os fluidos do nosso sangue, o nosso soro, tem substâncias que inibem essas enzimas na hora. E também tem a questão da temperatura, mas a gente guarda isso pro final. Tá, então eles ficam presos ali comendo tecido morto. E pensando no cabelo, como é que eles atacam o fio? Porque não é só um desgastezinho por fora, né? Não. É uma engenharia de destruição bem complexa. Depende de onde ele ataca. Tem a invasão que a gente chama de ectotrix, que é por fora. Os esporos do fungo formam meio que uma bainha, uma capa ao redor do pelo, destruindo a cutícula externa. Mas também tem a endotrix, que é por dentro. Eles entram no fio? Entram. O fungo perfura o fio e começa a crescer ali no miolo. A parede de fora até parece inteira no começo, mas o fio vira um tubo oco. Aí o cabelo quebra bem rente à pele, deixando uns pontos pretos na cabeça, parecendo fuligem, sabe? Nossa, deve ser horrível. E o favos, que a gente falou agora há pouco, o Trichophyton schweinlein. O mecanismo dele é um dos mais bizarros. Ele faz a invasão por dentro, endotrix, mas ele literalmente cria túneis de ar dentro do fio de cabelo. Túneis de ar? Que loucura! E por fora, na raiz, ele forma os famosos escútulos fávicos. O que é isso? Tipo, umas crostas? Isso. Crostas bem grossas, amareladas, que parecem uma tacinha virada pra baixo, grudadas no fio. É uma massa compacta de fungo, célula morta e sebo ressecado. E eu imagino que isso tem algum cheiro, né? Você tem fungo e célula morta. O odor é inesquecível pra qualquer médico. A literatura médica descreve sempre como cheiro de ninho de rato. Credo. Ninho de rato. E as consequências disso? Porque não deve ser só a crosta. A inflamação crônica acaba destruindo completamente a fábrica do fio, o folículo piloso. Gera uma alopécia cicatricial, ou seja, o cabelo cai e não volta nunca mais. Trágico. Mas assim, o favos é uma destruição meio lenta e crônica, né? Tem situações em que o nosso corpo tenta resolver isso indo pra agressão total. Lembra que a gente falou das alternativas da prova de 2006? Sim, a alternativa D descrevia o Carion, ou Carion celsi, que tava certíssimo, por sinal. Explica pra quem tá ouvindo o que é o Carion, porque o nome soa até bonito, mas eu sei que não é. É o oposto do favos. O Carion é uma inflamação aguda, dolorosíssima e enorme no couro cabeludo. Vira uma placa alta, inchada, cheia de nódulos vazando pus sem parar. Credo. Na clínica a gente chama de sinal do crivo. Inclusive, a palavra Carion vem do grego clássico pra favo de mel, por causa dessa aparência toda furada e com secreção. E a ironia imunológica é que não é o fungo que causa todo esse pus sozinho, né? É o nosso próprio corpo exagerando. Exatamente. O nosso sistema imune entra em modo terra arrasada. É uma reação de hipersensibilidade tardia do tipo 4. Tipo, o corpo joga uma bomba atômica pra matar uma formiga. Perfeito. Os nossos linfócitos T percebem o invasor e, em vez de fazer uma defesa controlada, eles mandam um ataque hiperbólico. Chamam macrófagos neutrófilos e formam um granuloma gigante. Tudo isso pra derreter o fungo. Sim, mas o fogo amigo inflamatório derrete o próprio tecido do cabelo junto. Mas vem cá, se a queratina é a mesma comida pra todos esses fungos, por que alguns passam batido por anos e outros causam esse vulcão do Carion? Quem decide o tamanho da briga? A origem do fungo. A regra de ouro da micologia divide eles em antropofílicos, zoofílicos e geofílicos. Humanos, animais e terra. Isso. Os antropofílicos, que preferem humanos, evoluíram com a gente. Eles sabem como não fazer barulho no nosso sistema imune. Ficam lá descamando quietinhos. Como se fossem uns espiões infiltrados na pele. Ótima analogia. Agora, quando um fungo zoofílico, que é de animal, pula pra gente, o bicho pega. O nosso sistema não reconhece os antígenos dele e trata logo como uma ameaça alienígena letal. É isso que causa a hipersensibilidade absurda do Carion. E a prova disso tá no reino animal, né? Por exemplo, o gatinho de estimação de muita gente, o Felis catus, ele carrega um fungo super agressivo pra nós. O Microsporum canis. O curioso é que, no gato, o fungo é assintomático na maioria das vezes. O bicho tá lá com a pelagem linda, não se coça, nada. E aí a criança abraça o gato. Exato. Uma criança brinca com ele, pega os esporos e no couro cabeludo humano, esse fungo pacífico do gato vira um pesadelo de inflamação. Tem outro exemplo que eu vi no material que me deixou de queixo caído. O ouriço cacheiro europeu. O Erinaceus europeus. Isso. Parece que se você tocar nos espinhos dele, você pega um fungo, o Trichophyton erinacea. Nas mãos humanas, isso causa uma lesão dolorida e cheia de pus, mas o ouriço vive coberto por isso a vida toda. Como ele não morre de dor? Isso é o ápice da tolerância imunológica através de milhares de anos. Pensa bem, o ouriço vive fuçando o solo, cheio de fungos.
Se o corpo dele montasse uma superinflamação toda vez que cruzasse com um fungo, ele se destruiria por dentro. Ele gastaria muita energia com bobagem. Sim. Então, evolutivamente, eles entraram num acordo de paz silencioso. O fungo mora ali e o ouriço tolera. Já o humano, que não tem esse acordo histórico, encosta no espinho e o corpo entra em surto inflamatório. Nossa, fascinante. E nas fazendas a gente tem as vacas, o Bostaurus, que passam o Trichophyton verrucosum pros fazendeiros. A famosa tinha dos fazendeiros. Placas enormes nos braços, no rosto, de quem ordenha ou lida com bezerro infectado. É a inflamação zoofílica na sua potência máxima. Entendi. Agora me tira uma dúvida sobre a geografia do corpo. A gente fala muito de fungo no couro cabeludo de criança, porque adulto não pega isso na cabeça, mesmo se abraçar o mesmo gato. A gente também tem queratina no cabelo. Essa é uma das coisas mais engenhosas da nossa defesa morfofuncional. É tudo culpa das nossas glândulas sebáceas e da puberdade. Sério? A oleosidade? Sim. Durante a puberdade, as alterações hormonais mudam completamente o que as glândulas do nosso couro cabeludo produzem. Elas começam a soltar ácidos graxos que são altamente fungistáticos. Então a puberdade meio que cria um eco do químico antifúngico no nosso cabelo. Exatamente. O óleo natural do cabelo de um adulto inibe que o fungo cresça. A criança não tem esse tipo específico de ácido graxo ainda, então a porta fica totalmente aberta para infecção. Que perfeição! A biologia é incrível. E falando em anatomia, tem a maneira como essas manchas crescem no corpo, né? Parece que elas não crescem de qualquer jeito, elas formam anéis. É o crescimento centrífugo. Funciona quase como um incêndio numa floresta. Como assim um incêndio? O fungo cai na pele e começa a devorar a queratina daquele ponto. Quando acaba a comida ali no meio, a inflamação para, e a pele do centro parece normal, como se estivesse curada. Mas a borda ao redor... A borda continua pegando fogo, expandindo pra achar comida fresca. Isso mesmo. A borda fica vermelha, ativa e descamando. E isso dita a conduta do médico. Ele nunca pode raspar a parte do centro para fazer o exame micológico. Tem que raspar a borda do anel, porque é lá que a batalha tá acontecendo e os fungos estão se multiplicando. Claro, não adianta raspar a terra já queimada. E falando em lesões com formatos exóticos, a prova tinha outras duas alternativas corretas lá, que mostravam que esses fungos sabem desenhar. A alternativa A falava do Trichophyton concentricum. A causa da tinha imbricada, ou chimberê, como a gente chama muito no Brasil. Imbricada quer dizer sobreposta, tipo telha no telhado ou escama de peixe. Exato, porque ele não faz só um anel que cresce. Ele vai criando múltiplas ondas concêntricas que se espalham pelo corpo inteiro da pessoa, como se fossem círculos no lago. Nossa. Mas é bem raro, viu? Tem uma distribuição muito isolada em algumas ilhas do Pacífico e entre algumas populações indígenas aqui na Amazônia. E a alternativa C era o oposto de raro. Ela falava da praga mais comum dos consultórios, a onicomicose, o fungo nas unhas. O grande culpado de hoje em dia tem nome e sobrenome. Trichophyton rubrum. É de longe o dermatófito mais comum do mundo. Totalmente antropofílico. Espião silencioso. Sim, ele fica com hospedeiro por anos e tem um padrão clínico que é super didático na medicina, chamado de síndrome das duas mãos e um pé. Duas mãos e um pé. Pera, como a pessoa pega isso? Por conta da própria movimentação do paciente. Ele tem uma micose crônica que atinha num pé. Aí ele passa anos coçando aquele pé com as duas mãos e os esporos acabam sendo forçados para baixo das unhas das mãos. A pessoa espalha em si mesma, é uma autoinoculação. E aí entra a dor de cabeça do tratamento, né? Porque uma coisa é passar creme no braço, outra é curar unha em raiz de cabelo. A biologia dita a terapia. Se tá só na epidermilisa, o tratamento tópico funciona super bem. Um creme com imidazólico ou uma terbinafina tópica resolve. Mas e quando tá no cabelo, tipo o favos, ou na unha grossa do pé? O creme não penetra. Impossível. Seria como tentar limpar dentro de um cano passando a esponja do lado de fora. Gostei da imagem. Pra tina craptis ou onicomicose severa, tem que ir pro tratamento sistêmico, remédio via oral. E é longo, pode levar meses ou até mais de um ano pra unha do pé. A gente usa itraconazol ou terbinafina para que o remédio chegue pela corrente sanguínea na raiz da unha. E a unha vai crescendo já envenenada pro fungo. Ele vai comendo veneno de baixo pra cima. E no Quirion, que é aquela explosão, às vezes tem que usar até corticoide, né? Pra desarmar a bomba imune antes que caia todo o cabelo pra sempre. Exato. A prioridade lá é parar a destruição do próprio corpo. E tem uma história fantástica sobre os antifúngicos. Aquele mais famoso pra tratar fungo em criança, a brisiofulvina. É irônico demais, porque ela é, na verdade, um molor. A gente usa um fungo pra matar outro fungo. É guerra biológica na sua forma mais pura. A griseofulvina vem do Penicillium gresiofulvum. Pensa que na Terra os fungos competem por espaço. Ao longo de milhões de anos, eles criaram toxinas pra matar os vizinhos. A medicina só pegou essa arma e botou numa pílula. Isso é muito Black Mirror da natureza. E essa descoberta passa por mentes geniais, inclusive prêmios Nobel. Por exemplo, o Alexander Fleming, que ganhou em 1945. Penicilina de um bolor, mostrando que os fungos são mini fábricas de remédios. Foi seguindo os passos dele que isolaram a griseofulvina lá em 1939. E o impacto disso foi um alívio imenso. Pra quem nos ouve ter noção do que acontecia antes, a medicina tratava fungo no couro cabeludo infantil com raio-x. Um protocolo de epilação por radiação. Eles irradiavam a cabeça das crianças pra forçar o cabelo a cair e levar o fungo junto. Depois de alguns anos, essas pessoas desenvolveram câncer de tireoide e carcinomas no cérebro por causa da radiação. Um remédio natural botou fim nessa bizarrice. Salvou milhares de vidas. E a gente também não pode esquecer de Paul Ehrlich, Nobel de 1908, o pai da imunologia celular. Aquele conceito do carrion, do nosso corpo exagerando. Exatamente. Quando um estudante vê aqueles linfócitos T atacando o próprio tecido no carrion, ele tá vendo a teoria de Ehrlich funcionando na prática. E tem o Robert Koch, Nobel de 1905, que criou os postulados de culturas puras em laboratório. Sem ele, a gente não teria o Agar-Sabor Road para identificar cada um desses dermatófitos. É um castelo de conhecimento construído pedra por pedra. Bom, pra quem tá acompanhando e precisa memorizar os detalhes de hoje pra uma prova, vamos organizar os pontos-chave. Luz de Wood primeiro. Verde é fungo, tipo microsporum. Rosa ou coral. É bactéria. E se brilhar amarelo ouro? Aí a malacésia, que causa a pitiríase versicolor. Perfeito. E tem aquele mnemônico incrível pra gente fechar com chave de ouro a tinha favosa, que é a palavra favos. Só letra pra nós. Claro. F de fluorescência verde, a pro agente Trichophyton Shenley, V de vermelho, não, pra fugir da pegadinha, U de unidades fávicas, as tacinhas, e o S de sujeira, o cheiro inconfundível de rato. É genial. 5 letrinhas que salvam qualquer prova. Bom, a gente explorou a biologia, as armas químicas dos fungos, mas eu não posso encerrar sem jogar uma provocação pro pessoal que tá escutando. A gente comentou que a nossa grande proteção interna contra esses fungos devoradores é a temperatura do nosso corpo, os 37 graus. Sim, eles não aguentam esse calor. Ficam só na pele, que é mais fria. Mas e se as regras mudarem? O clima do planeta tá aquecendo num ritmo insano. Isso gera uma pressão evolutiva nos fungos dos solos geofílicos. O que acontece no futuro não tão distante se eles se adaptarem para sobreviver a um clima de 36, 37 graus? A nossa barreira térmica interna desaparece. Exato. O nosso corpo deixa de ser uma fornalha hostil e vira só um incubador quentinho e confortável. Imagina os fungos que hoje só causam coceira no pé, hipoteticamente, circulando no nosso sangue e nos nossos órgãos. Vira um filme de ficção científica apocalíptico na vida real. Nossa, é uma reflexão evolutiva pesada e muito possível biologicamente. Vamos ter que ficar de olho aberto. Fica aí o pensamento pra quem tá com a gente. Obrigada pela companhia e até o nosso próximo mergulho profundo. Até a próxima, pessoal. Continuem investigando.